Olá, pessoal. Eu sou Jennifer Nascimento, uma mulher negra. Eu estou de trança nagô na cabeça, com um vestido com espirais azuis, verdes, cor-de-rosa, um brinco dourado. Eu sou a viajante que vai conduzir esse episódio de Prazer Caos hoje, junto com Vanessa Oliveira, a CEO da Caosfera. E aí, Van? Gente, eu tô aqui só te namorando. Você tá falando e tô assim, gente, que mulher bonita, né? Obrigada. Vai ficar pertinho aqui pra gente ouvir com calma. Que Sim, assim, ó, que a 5 gente, dedos, que a pessoa se a fala gente alto. vai, porque a gente vai aqui, ó, nessa brincadeira. A gente vai embora. Gente, olha que maravilha. Eu tô com essa mulher maravilhosa aqui, muitas maravilhas, né? Tô repetindo palavras porque é de fato um reencontro de muitas almas, de muitas vidas, de muitos, nem sei dizer, tá? Sou Vanessa, quem nunca viu um podcast nosso. Mulher branca, estou aqui hoje com um kimono completamente verde, cheio de brilho, com os olhos pintados de laranja. Meu cabelo é curto, encaracolado, sei lá que cor é essa, um castanho claro, com, sei lá, luzes, sei lá o que é isso que eu faço. Com muitos anéis coloridos, com a alma caótica para estar aqui com vocês. Numa viagem que eu não tenho a menor ideia para onde a gente vai, né? Eu sempre falo que, assim, eu não sei as perguntas, gente, assim, não é combinado. E aí, antes da gente começar, ela tá me olhando e fazendo várias caras, assim, e fazendo, eu falei, eu não... Ela vai aprontar. Gente, Vanessa me chama para vir aqui, né? A pessoa é comunicadora, mas para além de comunicadora, amiga de Vanessa. Então, assim, vocês já entenderam, né, o meu nível. E aí, eu fiquei pensando. Primeiro, né, eu como comunicadora falei, eu vou trazer uma pauta, perguntas e tudo mais, mas eu falei, isso não seria Prazer Caos, gente, porque seria um lugar muito confortável para mim, então eu não faço a menor ideia de para onde essa conversa vai hoje. E eu acho que esse é o começo da nossa conversa, sair do controle. Controle, acho que é um grande paradigma para todo mundo, né, porque a gente acha que controla alguma coisa. E eu sempre fui uma pessoa que tentei controlar tudo. Por isso, hoje, começa essa entrevista aqui tendo downloads. Não sei o que vou perguntar, mas a primeira coisa que vem é essa. Vanessa, quando foi que você se permitiu se descontrolar? Porque é uma virada. Você se permitiu descontrolar ou o universo tirou esse controle? Eu acho que as duas coisas. E adorei você ter trazido o controle. Você hoje está ousada. Porque, olha, muitas... É assim, toda conversa a gente vai trabalhando a cada um de nós aqui. Então, eu vou me trabalhando, ela vai se trabalhando ali e vamos ver o que vai acontecer. Aconteceu... A questão de perder o controle, primeiro acontece desde garota, com os meus pais mudando de cidade o tempo inteiro. E essa coisa da criança não conseguir fazer amizade, continuar com a amizade e dar tchau o tempo inteiro. Assim, meu pai, bem década de 80 mesmo, trabalhava no Banco do Brasil e aí era transferido, né, de cidade em cidade. Então a gente trabalhou, morou, a gente trabalhou ótimo, eu como criança só brinquei. Mas a gente morou em cidades muito pequenas, onde às vezes não tinha nem estrutura. Por exemplo, a minha irmã, quando foi nascer, ela teve que nascer numa outra cidade, porque a cidade que a gente estava não tinha estrutura. Então, eu fui uma criança que eu tive que aprender a dizer tchau o tempo inteiro. E isso foi muito doloroso, sabe? E se você olhava assim, se eu olhasse, por exemplo, para minha família, a família do meu pai estava em Cataguases, a família da minha mãe estava no Rio e a gente estava numa terceira cidade que ia mudando o tempo inteiro. Então, eu não morava numa cidade com família. Os amigos que eu fazia, eu tinha que aprender a dar tchau e desapegar. Entendeu? E isso para uma criança é puxado, sabe? E aí você vai, né? Você começa aí nessa brincadeira, a separação, que eu já contei em outros podcasts, né? A separação que eu vivi, o fim de um casamento, ele é a perda total de controle, assim, é aquele lugar onde você acha que você já sabe tudo da sua vida e aí cai tudo que você construiu. E para mim foi um momento do tipo... Sabe, o que é família para você? O que é amor para você? O que é respeito para você? Tudo isso foi destruído. E aí, não foi destruído simplesmente pelo fato da separação, mas porque eu também decidi destruir.
Eu poderia ficar só repetindo, como um disco riscado. Mas, no final das contas, eu decidi destruir. Eu acho que é o encontro das duas coisas. A vida fez, a vida me trouxe. E aí, quando eu olhei para esses lugares, eu falei, ok, o que eu vou fazer com isso? Eu vou ficar chorando, eu vou ficar sofrendo porque eu estou perdendo o controle? Ou eu vou trabalhar na mudança e trazer algo diferente para minha vida? Eu lembro que quando a gente se separou, né, no casamento, por exemplo, eu fiz uma viagem que eu falei, fui para Nova Zelândia, e aí eu fiquei quase um mês lá. Foi a primeira vez, por exemplo, que eu fiz uma viagem, e eu fazia as viagens também todas controladas, assim, do tipo, aonde eu vou, o que eu vou ver, roteiro, horário de acordar. Exatamente. As pessoas não sabem, mas tem uma virginiana aqui dentro. E aí, eu fazia. E aí, quando a vida me trouxe a separação, quando de novo, sabe, eu perdi de novo o controle. Quando a minha avó morreu, eu perdi de novo o controle. Quando todas essas coisas foram acontecendo, quando eu fui para Nova Zelândia, eu decidi o seguinte: eu sei o primeiro lugar onde eu vou dormir e não sei mais. Foi a viagem mais louca que eu fiz na minha vida. Eu encontrava as pessoas, assim, na rua, na minha viagem e tal. E eu escolhi um país para fazer, que é um país que te dá uma segurança para você fazer esse movimento, né? Sim. Porque se eu já estou mexendo em todas as variáveis, era importante ter pelo menos um país que eu achasse que falou, ok, aqui eu consigo... Um chão, né? Ter um chão para eu esticar Sim. a corda e fazer as minhas loucuras. Então, teve dia que eu dormi no carro, teve dia que eu ia mudando de cidade, aí eu perguntava para a pessoa, onde você acha que eu tenho que ir agora? Aí ela falava, tem a Caroa. Eu falei, é legal lá? Por causa disso aqui, então eu vou. Aí eu ia, sem planejar nada. Gente. Parei em cada lugar, encontrei cada pessoa, vivi cada coisa. E ali, aquela viagem, eu acho que foi um portal onde eu falei, vamos perder o controle de vez. Eu acho que a causa, ela é esse lugar onde uma pessoa encontrou a paz em perder o controle. Sabe? É o que eu falo pra você. Essa questão do controle, ele é uma ilusão, né? Sim. E é muito louco te ouvindo assim, né? Me vem duas coisas. Uma, como o controle no nosso inconsciente está diretamente ligado às expectativas da sociedade em relação a gente, né? Porque eu acho que a gente tenta muito controlar nessa tentativa de vamos seguir a cartilha do que é esperado para nós. E aí, me vem a minha segunda pergunta aqui no meio dessa conversa, porque eu acho muito legal como você tem uma percepção extremamente positiva do descontrole, mas o descontrole é muito marginalizado, esse termo. Se a gente fala sobre sair do controle, as pessoas automaticamente levam para um lado pejorativo, para um lado sombrio. Por que você acha que as pessoas marginalizam tanto o descontrole? Ainda mais mulher, né, gata? Ainda mais mulher. Tá descontrolada. A mulher, mesmo se ela não estiver, ela já tá, Não, né? ela já tá. Ela Inserida mudou em qualquer situação. Ela mudou um pouco o tom, ela falou, ela trouxe a emoção na voz. Porque, assim, tem muita coisa nessa pergunta que você coloca na mesa. Porque tem uma questão também onde as pessoas, elas não sabem sentir, né? Eu acho que a questão do controle, ela passa muito pela própria pessoa sentir medo de se perder dentro dela. Do tamanho da raiva que ela sente, do tamanho do medo que ela sente, porque é infinito. Vou contar uma coisa para vocês, é infinito. Eu sou uma experimentalista e eu falo isso, eu já cheguei em lugares dentro de mim que eu falei, qual é o sentido de estar viva? Porque você vai entrando em lugares, não é fácil. Uhum. Mas quanto mais você vai, você percebe a infinitude. E eu sempre falo que assim, você tem a percepção que o infinito ele é desse tamanho. De repente o infinito ele é desse tamanho, de repente Ele não o infinito é ele é desse linear, tamanho. né? Porque é uma questão da sua percepção do que é infinito, entendeu? Então, eu acho que essa questão do controle que as pessoas têm, primeiro é da falta de capacidade de sentir, de se permitir sentir, pelo medo do que vai acontecer. Né? Porque o desconhecido assusta, né? Assusta. Então é melhor você já eu fiz aqui todo o meu planejamento. Defeito para ele virar um obstáculo do que você mergulhar. Porque olha só, você imagina o seguinte, nasci, herdei vários conceitos, crenças e códigos do que eu preciso fazer para ter uma vida bem-sucedida, e estou aqui mantendo o meu plano. Eu tenho que manter o meu plano.
Uhum. Só que eu falo que a gente é um animal selvagem, sabe? Assim, a gente é um cavalo livre e que no final, eu gosto muito de trazer essa analogia, né? A gente tem a alma e o corpo. Eu acho que o primeiro lugar que a gente precisa fazer as pazes é entre a sua alma e o seu corpo. E aí eu falo que assim, o seu corpo ele tem consciência, a sua alma tem consciência. O seu corpo é como se fosse um cavalo selvagem que não quer ser domado. Entendeu? E aí você tem que entrar num acordo. A alma tem que montar o cavalo tem que se permitir ser montado pela alma, sabe? E aí nesse processo existe um lugar de submissão de um ao outro, mas a palavra submissão também está no lugar, porque tudo o que aconteceu na sociedade, a sociedade ela cresceu baseada em medo e criou vários códigos internos que estão ligados a julgamentos sociais e não a palavra mais. Então, a submissão seria pelo menos um movimento. Tudo é movimento. Uma das coisas que a gente fala na causa é que tudo é movimento. Então, a submissão, se eu olho para você e faço assim, eu me submeto a Jennifer. Uhum. Isso pode ser, inclusive, com honra. Então, tem um lugar da alma e do corpo, né, de fazer as pazes, porque o seu lugar seguro de sentir é quando a sua alma Total. tá com você. Quando entende? ela entra no avatar, né? Quando ela entra no avatar. Porque eu acho que o corpo, ele tem muito do que não é nosso, do que a alma sabe, mas não é nosso, né? Porque se a gente for falar biologicamente falando, né? A gente herda muita coisa genética dos nossos ancestrais, de pai, de mãe. Então, acho que é esse encaixe, né? Porque é como se você tivesse nascido, herdado, e aí tem um ponto que você tem que destruir tudo isso. Para você criar, de fato, quem você é. E aí, quando você consegue fazer isso, e aí o que acontece? Criar ou relembrar? Aí que tá, fica a pergunta. Né? Porque o ponto é você perceber que quando você chega nesse lugar seguro da sua alma, você vai se permitir sentir. Porque existe uma sabedoria interna que te diz, pode ir. E aí, para os outros, você pode até parecer que você não está no controle, mas você está. Muita gente olha para a causa e fica doido, não entende o que a gente está fazendo, como a gente está fazendo. Estou numa paz, eu estou num controle. Só que a minha percepção de controle, o meu conceito de controle, não necessariamente é o da pessoa que está assistindo a gente. Então, eu acho que, em termos de sociedade, eu falo que a gente precisa destruir as palavras, porque essa questão do julgamento social, do controle, aí a gente fala da opressão, a gente fala da questão de um ser humano querer controlar o outro ser humano, e o medo dessa pessoa em relação ao desconhecido que é a outra pessoa. Uhum. Sabe? Então tem muito... Esse lugar de controle, eu sempre acho que no final a gente está falando de várias crianças que têm medo de sentir. Pode ser um senhor de 70 anos, que ainda é a criança com medo de sentir. Sim. Pode ser uma mulher de 40, pode ser... É ainda uma criança com medo de sentir, porque ela não foi educada nesse lugar. E no fundo, o descontrole acaba sendo uma escolha, acaba sendo um controle num outro lugar, né? Se você for ver, tá tudo ali emaranhado. Porque você também escolhe viver o descontrole, né? Você escolhe viver o descontrole. E é muito interessante, porque se você começa a pensar em termos de movimento, né? Uma vez eu estava conversando com uma amiga e ela super, né, controladora com as coisas e acontecendo. E eu falei, cara, você tem que se permitir ficar louca. Aí ela falou assim, como assim permitir ficar louca? Não, você tem que se permitir ficar louca. Você tem que se permitir perder o controle. E aí, para quem se interessar, eu acho que o grande lance é você buscar pessoas, lugares que, nesse momento, são sua zona de segurança para você perder o controle, sabe? Porque tudo é um exercício. A gente acha, eu sempre falo isso, que a consciência ela é um pacote dourado que cai na sua cabeça. Não é. Ela vem através da vivência, ela vem através da experimentação da carne. A partir do momento que você começa a experimentar, você começa a exercer um novo lugar no seu corpo e começa a gerar um novo aprendizado. Então, até o descontrole é uma forma de você, na verdade, aplicar e aprender novos códigos dentro de você. E você tem que se permitir. Eu acho que passa pelo lugar da permissão. Uhum. Porque é isso, às vezes você vê uma pessoa e fala assim, nossa, aquela pessoa está descontrolada, mas aquele descontrole ainda é uma zona de conforto para ela e é controle também. Então tudo depende de onde a gente
a gente olha, não se iluda achando que às vezes você vê uma pessoa... Sabe um negócio que assim, quando eu falo de liberdade, muita gente acha que liberdade é uma pessoa pelada correndo no meio da rua. Exato. Sabe? E aí o que eu falo assim... Deixa num tom superficial a liberdade, né? E o descontrole. Só que aí o ponto é a liberdade, ela vem com a responsabilidade que em si é. Sabe? Porque no final das contas, se aquela pessoa tá correndo pelada no meio da rua porque ela tá num desespero por conta da vida dela, será que aquilo é liberdade mesmo? Tudo depende da forma como você olha, né? Às vezes você parece que aquela pessoa é livre e, na verdade, ela tá numa zona de conforto dela. Então, a liberdade é quando você diz, olha, eu sinto isso, eu falo isso, eu acredito nisso, e lidar com as consequências. É se responsabilizar pelo que vem, por desagradar, por às vezes ser preconceituoso, preconceituosa. Porque no final das contas, as pessoas falam muito que elas querem a liberdade. Mas, sinceramente, eu conto no dedo, talvez, pessoas que de fato eu vejo que estão brigando para ser livres, assim, porque ser livre, no final das contas, é se renascer. Né? É se permitir ser independente do julgamento do outro e aceitar uma opinião que não concorda e também não sair batendo. Que a liberdade vai para todos os lados. Então, muita gente que fala que quer ser livre, mas quer que o outro concorde com ela. Quero que você viva a minha liberdade. Isso não é liberdade, gente. Isso não é liberdade. Deixa eu te contar, Deixa não é, amor. Não é. Sabe? Total. E aí a gente tá num momento da sociedade que a gente começa a ter várias vozes com corpos diferentes, cores diferentes falando, e a gente precisa conseguir abrir espaço para de fato ter troca. Porque se a gente tem várias lutas e apenas autoafirmações isoladas, a gente como sociedade, a gente... Cara, você já respondeu várias coisas sobre a pergunta que estava vindo aqui, mas eu acho que ela ainda vale ser feita. A gente falou aqui de controle, a gente falou aqui de liberdade, sobre respeitar a opinião do outro. E aí você falou muito sobre a sociedade, né? Que a gente tenta o tempo inteiro controlar o que o outro diz, o que o outro acha. Eu queria saber qual é a sua visão, polêmica essa, Adoro, das religiões. Você acha que as religiões foram criadas como uma forma de controle? Porque assim, eu acho muito legal quando você consegue trocar com uma pessoa, né? Para mim as religiões são diferentes formas de você chegar numa mesma consciência, ou num mesmo Deus, ou num mesmo estado. Só que nos foi ensinado que a nossa é melhor do que todas e que por isso a gente não deve acessar a outra. Você acha que a religião foi criada como uma forma de controle social? Eu acho que o ser humano ele pode usar qualquer coisa como controle social. E aí a religião, ela foi usada por várias pessoas como controle social. Mas a religião, ela pode não ser usada como controle social. Então é aquilo, eu sempre falo assim, depende da pessoa que está utilizando, que está liderando aquela frente. Né, se você olha, eu falo muito nisso, na palavra religião, ela fala de religare. Total. Né? Ligar a alma ao corpo. Eu gosto de olhar a religião de uma forma, minha mente é caótica, né, gente? Então, eu sou uma pessoa batizada no catolicismo, frequentei muito espiritismo, iniciada em Ifá, xamanismo. A gente aqui é uma vai conjunção. No centro tomar um espaço. A gente faz um pouco de tudo na vida. Eu gosto de dizer que, assim, no meio a gente tem um mistério. Tá lá, lindo, maravilhoso. E aí a gente tem um que tá sentado aqui, o outro que tá aqui, o outro que tá aqui, vários o outro caminhos. Tá aqui, o outro tá aqui. Então, assim, a visão desse elefante aqui, gente, quem tá vendo aqui a nossa mesa, a visão desse elefante aqui, quando ele tá olhando para aqui, é diferente da visão daquela preta velha maravilhosa. Entende? E é a mesma coisa, porque dependendo, né, da cor, da luz, da escuridão que se vê, né, você tem várias formas de dominar o mistério. Então, assim, eu acho muita arrogância quando chega uma pessoa e fala que, assim, não, isto é a verdade do mistério. Isso é uma narrativa. Isso é uma narrativa. E, no final das contas, eu acho que a gente está vivendo um momento onde a gente precisa aprender a coexistir. E isso passa por tudo. Passa pelo que a gente, inclusive, acredita.
Porque, no final das contas, quando a gente fala de religião, a gente está falando de lugares onde, assim, eu acredito nisso, eu acredito em energia, eu acredito que... Aí o outro vai falar assim, não, eu não acredito nisso. Só que até a forma de acreditar passa por percepções, passa por códigos e passa pelo quanto você se permite sentir. Eu cheguei, por exemplo, num ponto que eu comecei a falar, quer saber? O que eu sinto é real. E aí, essa é a minha âncora. Qual é a religião que eu estou me conectando, não me importa. Eu aprendo com todas, eu aprendo com qualquer templo, porque o meu templo principal é o meu corpo. Tá aí. E aí, abre um leque de aprendizado, e é muito interessante, porque quando você vai para esse lugar, a minha cabeça começa a cruzar a sabedoria do xamanismo com o candomblé, com outro código que aqui. Tudo e aí se conecta, e eu falo assim, por que as pessoas estão perdendo tempo se separando, se... Dava pra somar tudo e ficar muito mais legal. Mas sabe o que é legal? Porque quando você faz isso, você cria novas sinapses. Sim. E você começa porque o cérebro é maravilhoso para encontrar padrões. E aí, quando ele começa a encontrar padrões em coisas que teoricamente são opostas, né? Porque isso, a oposição também, ela é uma construção social. Quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a levar a nossa percepção para um outro lugar. Eu tenho falado muito sobre, né, essa coisa do positivo e do negativo, né? A sociedade coloca, né? É a sociedade da exclusão. Então, se é positivo, o negativo não existe. Se é o negativo, o positivo não existe. A gente precisa transcender isso. Porque a gente está vivendo uma sociedade onde está aí a inteligência artificial, trazendo vários vídeos, várias mídias, que você não sabe mais o que é real, o que não é. O ver para crer foi-se embora, desceu pelo ralo. Muito louco. Entendeu? Então, a gente precisa desenvolver uma nova lógica, onde a gente consegue coexistir com as polaridades. Vou fazer uma provocação, que outro dia eu fiquei pensando. Falei, vou trazer isso aqui para a mesa. Aqui, por exemplo, a gente poderia dizer que é uma polaridade. Sim. Aí, as pessoas podem dizer assim, uma é branca e outra é preta. Branco e preto são polaridades. Tem várias formas da gente ver isso. Claro. Aí eu falei, pois é, tem várias formas da gente ver isso. A sociedade coloca numa questão de julgamento social, carregando todo o histórico, né, de exploração, de escravidão, do pejorativo em relação, eu falo muito na questão, né, a sociedade não sabe lidar com a escuridão na pele, não sabe lidar com a escuridão no desconhecido. E de qual história a sociedade sabe, né, porque a gente ainda tem, eu tava falando isso hoje numa entrevista, assim, tipo, trazendo, né, um pouco para essa, fazendo um paralelo da pauta racial, tem muita coisa que veio da cultura preta que simplesmente se foi apagada. E as pessoas acham lindo e praticam e vivem como se a origem não fosse nossa. E tem um lugar onde o preto virou negativo. No negativo no sentido de ruim. Tem gente que fala assim, eu tô com inveja, tô com inveja branca. Como se a inveja branca... fosse boa. Isso é racismo, gente. Sabe? Então, tem um lugar que o negativo e o positivo, ele tá no julgamento social. E aí, quando eu falo, por exemplo, de física e matemática, a gente poderia dizer que o positivo contém e o negativo não contém. Isso é muito mais uma questão espacial e uma questão de tempo e do elemento do que do julgamento social. Então, por exemplo, eu poderia dizer, você é preta, tem mais melanina do que eu. Você contém. Eu não contenho melanina. Na verdade, eu tenho pouca melanina e eu não sei se as pessoas sabem. A melanina no corpo, ela ajuda a absorver mais a luz. Então, você integra a luz melhor do que eu. Só como é que a sociedade colocou? A luz é sempre relacionada ao branco, né? Aí a cultura cristã, você pega o cristianismo, trabalhou muito esse lugar da escuridão, do inferno, do demônio. Ou o negro, né? O que negro, no dicionário era super pejorativo, né? Exatamente. Sempre foi algo ruim. Mas olha, eu tô virando uma narrativa onde você é a positiva, eu sou a negativa, porque eu não contenho. Então, o que isso muda na percepção quando a gente brinca e muda e mostra que, no final das contas, isso são narrativas. E aí, se você pega uma narrativa de um julgamento social onde a gente está, na verdade, num detrimento da coexistência, por que a gente está usando essa narrativa? Por que a gente está escolhendo usar essa narrativa? Porque, no final das contas, é só um posicionamento para entender as características de cada corpo. Porque quando eu entendo as características do seu corpo, eu consigo atender melhor o seu corpo, como ele reage à vida. Da mesma forma que se eu entendo melhor o meu corpo, isso em tudo, né? Na ciência, nas relações, em tudo. Sabe? Então, assim,
Porque uma das coisas que a gente quer trazer muito na Caos é esse lugar, né, de cada corpo como movimento, como aprendizado e da coexistência. Porque se a gente não consegue, como ser humano, entender que o positivo e o negativo, eles coexistem e que, na verdade, porque a gente está falando só de 2. Só que quando a gente começa a ampliar, você vê 2, 4, 8... Entendeu? E aí você vai ampliando, e aí você consegue ter cérebro para perceber a multiplicidade do prisma humano. E aí a tua consciência, a tua percepção vai para outro lugar. E a gente precisa atualizar o código humano. Então, assim, sabe, quem disse que o negativo é isso, quem disse que o positivo é aquilo? Inverte o eixo. Inverte o eixo, galera. Eu dei 2 adesivos pra Jenny outro dia. Eu falei, coloca um no espelho, coloca um no outro lugar. Quando você ficar na dúvida, olha pro adesivo, tá dizendo assim, inverte o eixo. Você sabe que ontem eu cheguei em casa, Lara estava com adesivo. Minha filha de 1 ano e meio. Lara estava com adesivo aqui, inverte o eixo, prazer, caos, no meio da camiseta. Tá vendo? Lara já ela se conectou, sabe das já coisas. sabe. Ela Ela falou o quê? Amor, sabendo de ela falou, tudo. que adesivo aqui, tia Vanessa aqui, ó, trouxe aqui, ó. É meu? Sabe? Mas eu acho que tem um lugar que a gente precisa quebrar. A gente precisa destruir. Porque, sim, tudo pode ser usado como instrumento de poder, tudo pode ser usado como instrumento de medo. Só que uma sociedade que continuar usando só instrumento de medo, num processo Tá fadada ao atraso, global, né? Num processo global, conectado, múltiplo, porque a gente está falando aqui 2 brasileiras, mas eu poderia estar falando que tem um chinês e uma brasileira. É outro lugar, entendeu? É uma outra coexistência, é uma outra cultura, né? É um outro lugar que precisa ser percebido. Porque, no final das contas, é isso. Tá aqui, ó. Um mistério. Então, o brasileiro, ele aprendeu a sobreviver de uma forma e criou uma determinada maneira de existir, o chinês de uma outra maneira, o mexicano de uma outra maneira. E, no final das contas, gente, assim, ninguém sabe o que é de fato que está aqui dentro. Então, por isso que eu falo que a gente precisa aprender a sentir, porque ia sentir sem necessariamente dar nome. Isso é muito desafiador, né? Porque é isso, a gente foi condicionado a sempre achar uma resposta para tudo, um porquê para tudo, justificar tudo, né? Aí volta, você tem que ficar louca. Você tem que se permitir enlouquecer, você tem que se permitir se quebrar, sabe? E fazer isso de forma consciente. Porque faz parte do experimento, né? A gente é experimentalista. Se você quer ter uma vida perfeita... O que é uma vida perfeita, né? A sociedade criou uma vida perfeita no nosso consciente coletivo, né? Mas o que seria uma vida perfeita na visão de Vanessa Oliveira? Criou. E sabe o que é interessante? Aí, às vezes, eu falo muito isso. Às vezes, seu pai, a sua mãe, seu avô, a sua avó, né? Eles... Imagina, eu sempre falo isso. A gente é um milagre ambulante. Uhum. Ninguém sabe. Você chegou aqui e não tinha um manual de como ser Jennifer. Olha, Jennifer... Ela faz isso, ela faz aquilo. Não teve um manual. Só que aí quando você chega, você quer pertencer. E aí você começa, peraí, vou pertencer aqui, então vou repetir esse padrão aqui. Você me assusta, porque eu faço as perguntas e aí você começa a trazer as palavras. Gente, a Vanessa... A nossa conversa, amor, ela tá já aqui, ela tá aqui, mas ela tá aqui também, entendeu? Exatamente. E quem disse que a gente só conversa pela boca? Pois é. Então, o que eu estava querendo dizer é que a pessoa, ela vai e fala assim, eu quero pertencer aqui, eu quero pertencer aqui, e aí ela vai, né, se adequando. E aí, o que acontece? O pai, a mãe, o avô, a avó também fizeram isso quando eles nasceram. E para eles é muito confortável quando você repete o que eles fazem. Por quê? É seguro, né? Você não só tá mostrando para eles algo que é seguro para eles, mas você tá confirmando para eles a existência deles. Aí ele falou assim, você tá afirmando que, olha, você arrasou seguindo por aí. Arrasou, esse é o caminho. Por isso que muitas vezes quando você faz algo completamente diferente do que seus pais fizeram e os seus avós, eles piram. Mas eu acho que passa por esses lugares quando a gente tá se quebrando, porque... Jennifer, assim, esse lugar que a gente fala da escuridão, do preto, né, ele é estrutural, né? E aí, eu, por exemplo, quando em relação a... Não só isso, né, gente? Assim, por exemplo, quando eu fui descobrir que eu era mulher, eu tive que desconstruir várias coisas
que eu falava que naquele momento eu não tinha parado para pensar. Tipo assim, eu falava muito assim, isso é muito mulherzinha. Ui. Sabe? Então, eu acho que tem um lugar nosso de resgatar a sombra. Eu acho que, como sociedade, a gente já tem várias palavras sendo ressignificadas em vários lugares. Como caos, a gente está propondo ressignificar mais, destruir mais, mas aí nesse lugar do desconhecido. Né? Eu falo assim, vai ter um apocalipse, é tudo preto, o mundo acabando, saindo gente voando para tudo quanto é lado com asas de morcego, porque aí o morcego também virou um lugar, né, soturno, e esse lugar soturno é ruim. Cara, o morcego ele dorme de cabeça para baixo. Olha que maravilhoso. Porque é um lugar que de se permitir virar de cabeça para baixo, né? Eu adoro o xamanismo. Ele inverte o eixo todos os dias. Ele inverte o eixo todos os dias, entendeu? Então, eu quero abrir mais essas percepções em relação à cor, né? Ao movimento, né? De ver a mulher como movimento, de ver a criança como movimento, de ver o preto como movimento. Quais são os movimentos que esses lugares trazem, sabe? Porque, por exemplo, o xamanismo ele fala muito sobre isso, né? De você olhar para o bicho e você aprender com ele, né? De você usar o bicho como espelho, né? Então, quando você, por exemplo, você colocou o leão ali, por que você escolheu o leão? Dentro do seu inconsciente, tem várias coisas aí que estão se conectando com esse leão. Claro. Sabe? Então, eu acho que tem um lugar nosso de olhar para, por exemplo, voltando na questão dos pais e dos avós, saiba que quando alguém pira porque você está fazendo alguma coisa, não é sobre você, é sobre o milagre que aquela pessoa é e que ela não está lúcida sobre quem ela é. É o espelhamento, né? Total, né, amiga? O que aquela pessoa viu ali que tanto refletiu nela que ela ainda não conseguiu olhar em si, né? E eu acho que a gente faz o tempo inteiro. Sabe, assim, a casa de espelhos num circo? Uhum. Sabe? Eu acho que a gente faz isso o tempo inteiro. E tá tudo bem fazer. Só que o ponto é o que você aprende disso. Porque se eu olho pra você e eu sei que eu tô fazendo você de espelho, eu aprendo. Mas se eu não sei e eu tenho raiva do que esse espelho tá me mostrando, eu posso querer quebrar esse espelho. E aí começa. E é o que uma galera faz, né? Acho que quando você fala a questão da religião, você vê muito isso, né? O quanto, na verdade, uma nova opinião, uma nova visão traz um lugar que você abafou, porque você não queria lidar, porque você não queria ver, porque você não queria discutir. E aquilo, aí aquilo vem à tona, e aí o teu emocional, ele entra no jogo, porque você não foi educado a sentir. Aí vem a insegurança, vem a raiva, vem o medo. É o que eu falo, inverte o eixo, não é sobre o outro. Tá com raiva? Vai pra frente do teu espelho em casa e pergunta por que você tá com raiva. Como nós não fomos educados, né, a se perguntar. A gente sempre terceiriza as coisas, né? Até as respostas. É muito louco. A gente terceiriza e tem uma palavra, eu adoro brincar com as palavras e destruir elas. E aí tem uma palavra aqui, por exemplo, inveja. Uhum. Eu gosto de pegar a palavra inveja e aí eu falo assim, é você brincar. Costuma ser dentro e costuma ser também não, negativo, né? Então, ó, se eu tenho inveja de você, eu costumo dizer assim, eu estou vendo em você algo que eu não vejo em mim. Não quer dizer que isso não exista. E aí... Não é sobre não ter, é sobre não ver. Exatamente, é sobre percepção, né? É sobre percepção. E a Vanessa faz muito isso comigo, tá, gente? Não, eu tô vendo que você tá dando uma bugada aí, a gente tá conversando, ela vai mudando. Bota uns filtros aqui, ó. E aí, o que acontece? E aí tem coisas interessantes, porque quando você começa a sentir inveja, primeiro perceba o que é que você não tá percebendo, porque o que você tá mirando no outro, tá aí. Em algum lugar. Em algum lugar. Então, é importante inverter o eixo. Mas também é interessante quando o outro tem inveja de você. E você vê.
E aí, o que acontece? Porque quanto mais você vai expandindo consciência, você começa a perceber lugares que apontam para você, porque você já esteve naquele lugar. Você consegue perceber. Falei, já É familiar. já fui muito ali nesse lugar ali. Já frequentei muito. Já frequentei muito, porque a gente precisa aceitar que a gente frequenta e frequentou. Admitir, né? Admitir, porque é muito difícil alguém admitir sobre sentir inveja, né? E aí, quando fala da inveja branca, que eu falei. Assim, Não. Entendeu? Então, assim, as pessoas têm receio de admitir a inveja, sendo que se elas começarem a admitir, isso é um processo, inclusive, de fortalecimento daquela relação. Porque quando você percebe que... Cara, e assim, vou te falar, as pessoas acham às vezes que só sente inveja de você quem não gosta de você. Possível. Assim, amor, as pessoas... Quem tá perto. Porque quanto mais perto você tá, mais você conhece, né? E sabe quando você olha para pessoas que você ama, que você sabe que te amam? Porque é isso, essas coisas coexistem. A inveja coexiste com o amor. Não é porque o amor existe que a inveja não existe. E você olha e você fala, caraca. E aí, é interessante porque, assim, pode vir de várias maneiras, assim. Aí eu vou falar minhas experiências nesse processo. Quando eu sinto familiares, amigos que estão com esse lugar em relação a mim, quando eu sinto raiva, eu falo, caramba, eu tô com raiva. Então, tem algum lugar dentro de mim ainda que eu não vi. Aí eu pego a inveja e jogo pra mim. O que eu não vejo sobre mim? Porque eu tô com raiva dessa pessoa. Eu amo essa pessoa e eu estou com raiva dela. Eu não vou lá bater nela. E eu não vou lá brigar com ela. Porque nem vai adiantar. E sabe por quê? Às vezes, a pessoa, dependendo de quem ela se sente até ofendida. A gente não consegue ter uma troca que aquilo está acontecendo na relação. Então, é preciso saber também esperar o tempo do outro e se tem troca nesse lugar. Não necessariamente deixar de amar. Entende? Então, aí eu volto e pratico amor comigo. Que é o que me cabe. E aí, naquele lugar, quando eu tenho raiva, eu consigo esticar e falar, aí eu descubro coisas em mim que eu não tinha visto ainda. Eu encontro tesouros. Sabe o que tem me ajudado muito? Escrever. Eu tenho feito muito isso, tipo... Tô sentindo algo em relação a uma pessoa, eu vou e eu escrevo um discurso, tudo que me deu vontade de falar para aquela pessoa, e deixo ali. Daí uma semana depois eu vou ler. Daí eu vejo o que era meu, o que não tinha nada a ver. Gente, façam isso, é muito incrível. É maravilhoso, não é? Eu faço isso bastante. É uma ótima ferramenta de autoconhecimento. E você evita tanta coisa, que é aquela coisa do falar sem pensar, não precisa, entendeu? Deixa ali no papel. Eu faço isso bastante. Outro dia eu achei uma carta que eu mandei pro meu pai quando adolescente. Cada coisa. Eu escrevi muitas cartas pro meu pai na minha vida. Mas você chegou a mandar pra ele? Algumas eu mandei. Outras não. Acontece isso. Às vezes, no impulso eu falo, vou mandar. Acontece, tá, gente? E aí tá tudo bem. Faz parte do caos. Faz parte do caos, assim. Também tá tudo certo. É isso, é se experimentar e, na verdade, aí você joga a relação na mesa, né? Porque o outro é convidado também a trabalhar e amadurecer junto com você, né? Mas o que eu ia falar também nessa questão da inveja, às vezes me bate muita tristeza. E aí, quando bate muita tristeza, quando eu vejo... Porque aí o que acontece? Quando você vai para a tua essência, quanto mais você vai para a tua essência, você vai para um lugar de solidão. Sim. E aí... É uma coisa que eu tenho trabalhado muito, muito na minha vida. As pessoas gostam de dizer assim, solitude é positivo, solidão é negativo. O que eu diria sobre isso? Você já sabe minha cara que eu não encaixoto a solidão e a solitude. Outro dia eu li uma coisa que assim, a solitude é a escolha e a solidão é imposta. Eu falei, tá, deixa eu entrar um pouco dessa definição aqui. Quando você vai chegando num lugar muito essência, é inerente à solidão. Ela não é porque ela é imposta porque alguém te impôs, é porque a sua essência se impõe. E quando a sua essência se impõe, é solitário, é solidão. Se você pega a etimologia da palavra solidão, solidão fala de se isolar.
Se você pega na ciência, o que é isolar? Se eu pego um elemento e vou isolar dos outros, eu estou isolando para estudar aquele elemento fora daquelas influências. Uhum. Quando você vai para a essência, você se isola. Você está pura na tua essência, ausente das outras influências e na solidão. Então, é uma solidão inerente. Ser inteira solitária, né? Você nasce, você morre, você entra em lugares que não é a solitude. Não é você viajar sozinho, não é você sentar para comer sozinha, não é para você ir um show sozinho, porque você quer, né, navegar no prazer de estar com você e você. Aí eu comecei a brincar comigo, que é tudo hacker, assim, Você vai se hackeando eu vou me hackeando o tempo inteiro e vou criando o meu novo dicionário, onde não tem nada a ver com julgamentos sociais e simplesmente vai para espaço e movimento. E aí eu comecei a brincar comigo que solidão é um aumentativo de sólido. É quando eu tô solidona, entendeu? É o solidão. Por quê? Até me arrepiei. Porque quando você... Aí o ponto é, o que é você tá sólida? É quando você toca? Não, é quando você vê. É quando você sabe, né? Quando você sabe, você tá tão sólida dentro de você que você não precisa de mais nada. E essa solidão, ela é inerente. É uma das coisas que eu mais trabalho, né? A causa, ela vem de um processo de muita solidão, de muita briga com pessoas, às vezes, que olhavam e falavam assim, não tô entendendo nada que você tá dizendo. E eu falava, cara, eu tô falando outra língua. Dá até uma ansiedade, às vezes, né? Porque Às se fosse... vezes. Que horas vai chegar o momento que eles vão entender? Falta muito ainda. Não queria ficar tão sozinha assim. Mas olha, veio um insight muito legal, assim, te ouvindo falar agora sobre isso, que traz um pouco pro início da nossa conversa, quando aquela menina que mudava de cidade se sentia um pouco sozinha. Talvez aquela menina já soubesse dessa mulher aí agora, né? Mas ao longo do caminho seu avatar não sabia. Bem isso, Jenny. Porque eu juro pra você, hoje eu olho pra Caos, eu lembro eu criança desenhando coisas que eu tô fazendo aqui, sabe? Porque aí você corta o que você entende como linearidade. A linearidade, essa coisa de uma reta. Exato. Isso também é uma Cara, eu tenho um construção. vídeo meu com 5 anos falando pra todos vocês que estão aí me vendo hoje, se eu cheguei onde eu cheguei é porque eu batalhei muito, estudei muito, e eu tipo falo, gente... Você pode pegar esse Você não vídeo me contou. agora. É. Você pode pegar esse vídeo agora e usar com o discurso de agora. Exato. Porque você é todos os tempos, né? Você é passado, presente e futuro. E de onde eu ainda vou. Só que aquela criança, aí voltando, por exemplo, eu fui uma criança muito criativa e louca e maluquinha, como eu sempre fui, entendeu? E aí, só que o ponto é, vamos encaixotar essa criança, sabe? Eu posso ser assim? Quando eu comecei a desenhar toda a metodologia da Caos, você sabe que em muitos lugares dentro de mim, eu vinha muito pensadores e filósofos homens. Eu não conseguia ter referência, né, rápida da mulher fazendo isso. Então, eu posso, entendeu? Então, uma coisa é o que você é e a outra coisa é toda a questão que você comprou porque, na verdade, ela vai entrando, né, naturalmente no teu processo de crescimento como uma verdade absoluta, né, sobre todas as outras. E não é. Não é. Sabe? Não é. Eu fico refletindo muito sobre essa questão das referências, o quanto elas são importantes, porque eu acho que é além da questão da autoestima, sabe? Porque, imagina, você desenvolveu todo um sistema no teu cérebro, no teu sistema nervoso, com códigos dizendo o que é certo e o que é errado. Você fez todas essas... Quando você resolve fazer completamente diferente, é como se o sistema começasse a piscar uma luz vermelha e fazer... Tem um flag, tá até fazendo errado, a gente vai morrer, a gente vai fazer o quê? É além, sabe? Além de uma questão de autoestima, é uma questão física, uma questão de estrutura que foi feita e que você acredita que você tá fazendo algo que é errado. De um inconsciente coletivo, né? De um inconsciente coletivo que, no final das contas, estruturou a tua forma de caminho de lógica. Então, gente, tem que destruir. Que trazendo para um lugar muito mais, não vou dizer superficial, mas muito mais material, é os questionamentos da tal representatividade, né?
Porque é isso, você vê... Hoje, quando as pessoas veem o protagonismo preto, ainda tem muita gente que fala, ai, que saco, ai, isso de novo, ai, tá ficando cansativo. Mas o oposto nunca foi cansativo, o oposto nunca foi questionável, porque o oposto foi dado pra gente como normal, como que era pra ser. E aí, quando você começa a macetar dessa informação, o sistema começa a dar pane. Peraí, não, tem algo errado, peraí, eu preciso sabotar isso, eu não posso criar isso como um normal no meu imaginário, porque não era o criado, não era o esperado. Começa a dar pane, e aí o que essa pessoa ainda não percebeu é que na hora que ela não consegue entender que a representatividade preta ela é importante, essa mesma pessoa também, com certeza, tem questões sobre lugares que ela quer atravessar e que ela não consegue porque ela não tem a representatividade em outros, mesmo uma pessoa branca, tá? Exato! Então, assim, ela, na verdade, ela precisa aceitar a representatividade por ela. Porque na hora que quando ela não aceita você numa novela, quando ela não aceita você no palco, ela não está aceitando a possibilidade dela de atravessar o sistema que ela criou, rígido, de regras que dizem pra ela quem ela é. Então, aceitar você é aceitar ela. Exatamente. E é isso que as pessoas ainda, elas veem de uma forma muito isolada, como se você fosse você e o outro fosse o outro, e na verdade, em caixas separadas, é o que eu falo, é a questão do encaixotar. E não é. Porque dentro de mim, quando eu me permito atravessar, eu vou olhar uma pessoa que está atravessando e eu vou falar, que maneiro. Independente da cor dela. Independente do corpo dela. Porque que não poderia é sobre... ser qualquer outro tipo de representatividade, exatamente, né? Porque no final das contas é isso. É a gente olhar e a gente focar no movimento. Quando eu foco no movimento, eu percebo que quando eu foco no movimento, a gente é um só naquele lugar. E aí, eu gosto muito de dizer assim, na época das guerras, né? Na época das guerras, como se já não tivesse guerra hoje, mas quando a gente fala das grandes guerras, se falou muito sobre direitos humanos e como a gente é igual. Nesse momento, a sociedade ela precisa aprender que a gente é diferente. Só que não é igual ou diferente. O caos é sobre tudo ao mesmo tempo. As duas coisas, nós somos iguais e diferentes. Então, se a gente trabalha para expandir a consciência no sentido de sistema nervoso e cérebro, a partir do momento que saber que o positivo e o negativo coexistem, né? O consciente e o inconsciente coexistem, o visível e o invisível coexistem, tudo isso coexiste, o preto e o branco coexistem, né? O indígena e o europeu coexistem. E aí por aí vai. Eu posso fazer essa lista até amanhã de manhã, você já sabe, eu não preciso ficar fazendo um episódio só dessa lista. Só um episódio só com essa lista. Mas quando a gente vai para esse lugar, a gente só vai conseguir navegar como sociedade globalizada quando a gente se permitir se atravessar. Quem ainda tem resistência muito grande de perceber que o outro está atravessando, né, fronteiras, é uma pessoa que ainda está muito presa. E aí que está o grande barato. Não é à toa que tem muita gente tendo burnout, não é à toa que tem muita gente tendo depressão, porque é uma coisa que você não controla. E a gente voltou ao assunto do início. Uhum. Sabe? Você é uma força da natureza, você é um tsunami ambulante, e você pode tomar todos os remédios da face da terra, que esse cavalo selvagem, ele vai relinchar, ele vai bater o pé. Eu falo muitas vezes com os amigos meus, filho, nossa, o cavalo hoje tá brabo, hein? Sabe? Ele vai querer fazer algo. E aí o ponto é como é que você trata essa natureza. Então, a diversidade, ela é uma ferramenta, né? De transformação absurda, que quando a gente entender isso... As empresas precisam entender isso. Você vai querer ter no seu time pessoas que ainda são binárias, onde um exclui o outro, porque essa pessoa ela vai ter dificuldade de analisar os dados que chegam de um universo globalizado? Os cargos de liderança precisam muito entender isso, né? Ou você vai querer pessoas que, na verdade, transitam com uma mente de multiplicidade visual, que consegue ver em 2D, 3D, 4D, 5D, que tem poder abstrato, que atravessam. Essas pessoas vão fazer um futuro diferente. Entende? Essa é a comunicação que a gente veio fazer. Então, assim,
as pessoas podem ficar teimando e resistindo no sentido, enquanto outras vão estar resistindo. Muitas vezes, porque eu sinto que a gente chegou no momento da sociedade, não daria para fazer a causa na década de 80, na década de 90. Entendeu? A causa, ela é um momento de agora. De agora. Onde... Uma necessidade de agora, ousaria dizer. Porque é o lugar, né, quando a gente, assim, e vai ter metodologia infinita para as pessoas estudarem e buscarem nesse sentido de abrir a mente e conseguir ver 5, 6, 7 cenários diferentes. O que hoje uma máquina, teoricamente, faz, vou colocar teoricamente porque a máquina vai até mais além, mas assim, quem criou a máquina, os nossos algoritmos também têm um potencial. Só que, se você for só pelo cognitivo que está viciado, vai ficar mais difícil. Agora, vai chegar sempre no mesmo lugar, né? Se você for pelo sentir, sem dar nome, e você traz até a intuição, um outro lugar, num lugar onde você está navegando, né, sem saber, mas você se permite acionar o seu ouvido, acionar o cheiro, acionar o tato, acionar... A gente é muito sinestésico, Jenny. A gente é uma potência como corpo, sabe? Eu olho hoje, assim, todo o trabalho feito de consciência e eu falo, todo mundo tinha que viver isso. E tem gente que vai passar e não vai viver agora. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Eu tenho mais 2 perguntas, não sei se vai dar tempo, mas eu vou tentar. Vai que vai. Uma é cápsula do tempo. Como você espera que esteja a caosfera daqui 10 anos? Porque daqui 10 anos eu vou voltar aqui para ver essa resposta. Eu já tive muitas visões sobre isso. Eu vejo fora do tempo, né? Uhum. Por isso eu tô perguntando. Olha, a caos é que nem um vírus que se espalha no sistema. Então, tem lugares que, assim, a gente vai impulsionar a partir do momento que a gente traz, né? A gente vai ter peça, filme, animações, livros, porque a arte faz parte da caos, né? Eu acho que a gente precisa trazer novos símbolos, a gente precisa trazer novos arquétipos para o inconsciente coletivo. Então, tem um lugar que a gente impulsiona. Mas, e aí é o sonho, onde cada pessoa tocada pela caos consiga se tornar criador e criatura de si mesma e também fazer parte do ecossistema. Então, entrando nessa cápsula do tempo, eu gostaria que daqui a 10 anos a caos ela conseguisse se mostrar como tribo que é. Porque a caos é uma tribo, sabe? E esse lugar de tribo é uma tribo que aprende junto, é uma tribo que se desafia, é uma tribo que é global, é uma tribo que fala muitas línguas, é uma tribo que, na verdade, apresenta novas formas e curvas, sabe? Seja num produto, seja numa provocação para a sociedade, trazer empresas para retornar para a sociedade outros lugares de fluxo e de movimento. Então, quando eu falo tribo, acredite, eu estou colocando tantos CNPJs diferentes e tantos CPFs diferentes num lugar onde você não vai ter um sobressaindo o outro. É ver esse movimento orgânico, é como se fosse uma rede neural. Essa é a caos. Que hoje, não necessariamente as pessoas veem, mas daqui a 10 anos vão ver. Vai estar aí, bem tangível. Deixa gravado. Agora, minha última pergunta, acho que é a última, né? Falta pouco tempo. Essa aí, eu quero ver você responder rápido. Vou ficar aqui conversando com essa borboleta. Olha, entendeu? Tem alguma pergunta que nunca foi feita para você que você gostaria de ter respondido? Eita, Jenny, uma pergunta que nunca foi feita para mim que eu gostaria de ter respondido. Não tenho a menor ideia. Eu não sei. Eu acho que... Eu falei isso pra você, né? Quando eu decidi fazer esse podcast, assim, eu não queria ter restrição pra falar de nada. Uhum. Sobre algo que você sempre quis dizer, mas nunca lhe foi perguntado. Tem um lugar que eu acho que a gente ainda vai explorar, que não foi falado ainda, que é da parte sexual do ser humano.
Olha, eu fui lá na polêmica. A pessoa podia pegar um negócio mais leve. Já é gancho para outro episódio, ó. Mas tem um lugar, né, da parte sexual. Por que o programa chama Prazer Caos? Né? Eu vou falar isso de várias formas, mas o nosso corpo é sexual. Né? Eu não preciso do outro para sentir orgasmo. O orgasmo com o outro, ele é um convite e uma escolha de navegação. De troca. De troca, porque o outro é um universo diferente. Eu sempre falei que sexo é como se fosse um Big Bang, né? São duas simbioses. Mas aí que tá, exatamente. Isso. É uma alquimia. Só que você também tem essa alquimia própria. E aí a gente vive numa sociedade que ainda as mulheres, tem muita mulher que não sentiu orgasmo. Tem mulheres que quando falam sobre isso ainda são muito julgadas. Os lugares ainda relacionados à sexualidade, eu falo que tem muito poder na sexualidade. Nós somos seres sexuais. Sim. E eu acho que, quando eu tô falando de sexo, é para transcender a questão do órgão sexual. Entendeu? É sentir o sexo na pele quando o vento bate. Na sua profundidade. Na sua profundidade. Não no raso. Exatamente. E aí, quando você chega nesse lugar e que abre o prazer pela vida, você seduz a vida. E aí, o ponto é, você não seduz o outro por causa do outro. Não, você seduz o outro porque você está em amor com você mesma. E cada um que chega é como se fosse um poliamor, como se fosse uma grande orgia, entendeu? Então, tem um lugar sexual que a gente ainda vai falar em outras navegações, porque é isso, os assuntos são infinitos, mas que precisa ser dito, porque existe muito poder no momento onde você aceita o seu corpo. É um tesão, gente, quando você olha pro seu corpo e fala, nossa, e não tem nada a ver com a forma que o seu corpo tem. Uhum. Não tem nada a ver com muito o além. tamanho que o seu corpo tem. Tem a ver com sua alma estar em casa e tá falando assim, nossa, é gostoso estar aqui. Sabe? Então é a hora que você viajou, abriu. Tanto que eu falo assim, todo amigo meu, amiga que vem conversar, acho que eu já devo ter falado isso pra você, tem que fazer tantra. Eu brinco, Já. eu falo assim, porque o tantra, por exemplo, é uma das ferramentas que você consegue estipular isso. Mas não é só a única, entendeu? Assim, a gente quer trabalhar na causa, o prazer, às vezes em lugares onde a pessoa vai ser seduzida, às vezes por um livro. Mas como assim? Porque é esse lugar da atração, do magnetismo, né? Desse lugar de você se sentir vivo. Eu acho que a sexualidade está num lugar onde a gente se sente vivo, sabe? Então, isso para algumas pessoas pode ser bem polêmico do que eu estou falando, mas é algo que no decorrer da minha vida, é algo que eu quero falar porque faz parte do lugar da pessoa ser livre. Sabe? Você precisa transar com você mesma. Gente, olha, eu já falei pra Vanessa que quando eu tiver meus netos, eu vou falar um dia, gente, eu conheci a Vanessa, porque eu acho que a Vanessa é um ser que ela tá muito lá na frente, muito, uma viajante do tempo, tá? Esse é meu testemunho. Eu acho que a Vanessa é uma grande viajante. E obrigada por essa aula. Tenho certeza que muita gente foi tocada em muitos lugares, assim como eu. A gente vai ficar o quê? Reverberando um mês esse papo aqui. E o caos é isso, né? O caos é isso, minha amiga. Ele chega sem se apresentar e quando você vê, você já deu 3 cambalhotas, sabe? Quem se interessar, a gente sempre coloca frequências de inspiração nos vídeos, de algumas coisas que a gente falou aqui, onde você pode mergulhar mais. E eu vou te dizer, assim, as pessoas que quiserem sentar aqui comigo, entra lá, caosfera.com.br, entra no nosso grupo de WhatsApp e quem sabe, senta aqui com a gente, participa ali da tribo, porque essa tribo hoje, ela tá pequenininha, mas ela tá assim, ela tá pulsante. Ela tá pulsante e ela tá potente. Porque eu acho que agora as pessoas estão sintonizando, né? Acho que há muito tempo as pessoas estavam procurando essa frequência para sintonizar. Então, se você se sentiu sintonizado, prazer, caos. Prazer, caos, gente. Até a próxima viagem. Até.